privilégio encerrar esse... Eu fiquei pensando nisso daqui, eu falei assim, quantas vezes a gente vai lá para a televisão, para a Netflix e vai maratonar umas séries, né? E a gente teve o privilégio de maratonar o Sermão do Monte, né? Sexta-feira, pulou uma e voltamos. E aí, hoje eu me senti bem nervosa e bem feliz de encerrar. E de manhã eu disse, não, Deus, eu não posso não, eu não consigo. Sempre tem essas guerras, não tem? Quem vem aqui pregar sabe disso, tem essas coisas dentro da gente. Fala, não, era bom que fosse outra pessoa, mas no final a gente fala, que privilégio, que alegria, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando assim, foi a pessoa que me colocou na escala, e não é Deus, irmãos, porque se Deus quiser, assim como foi falado no louvor, sem Deus nada podemos fazer. Então é Deus que direciona e Ele me escolheu para esse dia, e eu estou bem feliz de falar sobre isso, amém? E é um tema maravilhoso, né? Eu fiquei pensando nisso. O Sermão do Monte, e hoje li mais um monte de vezes e assim, meu Deus, eu fiquei imaginando toda a cena. Não sei, quando você lê a Bíblia, se você entra dentro da cena, se você se imagina dentro daquela cena, e eu pude contemplar assim, na minha mente, no meu coração, tudo isso que aconteceu, o amor de Jesus, a preocupação de Jesus, sabe, o zelo de Jesus em tirar um tempo assim do ministério dele, no dia dele, sabe, que eu imagino Jesus num dia muito corrido, assim como você, como eu, que Jesus com muitos afazeres, mas começa lá no capítulo 5 de Mateus, dizendo que ele se assentou. Eu acho que Jesus falou, eu vou sentar aqui um pouco e tirar um tempo para ensinar, né? Para ensinar coisas assim, irmãos, maravilhosas. E pensando sobre tudo isso, minha mente foi lá para quando eu tinha uns 7, 8 anos. Quem é da minha idade talvez tenha passado isso. Mas lá na escola, aqui no Homero, eu estudei no Homero quando os primeiros anos. E a gente tinha uma aula que o nome da aula era Educação Moral e Cívica. O senhor teve essa aula? Só os mais velhos, porque não tem mais. E é uma aula era uma aula muito importante, porque nos ensinava sobre as leis do nosso país, sobre a Constituição, sobre as regras, ensinava para a gente sobre isso. E eu imaginei Jesus sentado ali, dando uma aula de educação moral e cívica, sabe? Ensinando sobre a Constituição do céu, sobre o que é necessário, o que a gente precisa ser, como nós precisamos ser para ir morar nesse país, herdar o reino dos céus, para estar com Ele. E aí Jesus vem com tantas coisas que a gente lê e a gente fala assim, duas coisas, dois extremos. A gente fala, não, eu não vou conseguir dar conta de seguir tudo isso, sabe? Mas com a força de Jesus, com o auxílio dele, a gente vai caminhando, a gente vai tentando, porque quando fala que a gente tem que ser manso, irmãos, terminando de preparar a mensagem, eu recebi uma mensagem tão desaforadinha, que eu falei assim, só pode ser comigo mesmo, e os dedinhos coçou para mandar outra mensagem. Aí eu falei, Jesus, mas eu vou falar, sabe, daquilo que o Senhor ensinou, e tem uma promessa, diz que os mansos vão herdar, vão receber o reino dos céus. Então aí eu mandei uma mensagem bem educadinha de volta, e eu disse, mas eu vou deixar o meu lado aqui carnal falar alguma coisa. E eu disse, aproveitando que você mandou essa mensagem, me manda meus 2 Pix que você está me devendo. Na maior sutileza, meus irmãos. Então assim a gente reage. Educação que Jesus nos dá, entendeu? A palavras agressivas. Peraí, mas a gente não pode responder da mesma forma, né? E aí eu falei assim, também outra coisa, eu disse, não, já te vi falar de algo que Jesus nos ensinou, e veio uma mensagem assim, e a gente tem que estar preparado para essas coisas. Só no dia que vai pregar, irmãos,
Não, porque nem todo dia nós vamos estar pregando, nem todos os dias nós vamos estar no louvor da igreja, nem todos os dias nós vamos estar na agenda do diaconato, mas todos os dias nós estamos preparados para dar essas respostas com mansidão, com sabedoria, com inteligência, sabe? É um treinamento diário. É fácil? Não é, mas a Bíblia, né, é o nosso amparo, é aqui que a gente vai. Então, quando vier essas mensagens, se tiver um pix para você lembrar que a pessoa está te devendo, você lembra. Amém? Uma estratégia, uma boa saída. E é por aí. Aí a gente vai, abre a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. A partir do... Na verdade, o tema da mensagem hoje é a árvore e seus frutos, mas no meu entendimento, quando eu estava estudando isso, o que o Espírito falou para mim foi sobre começar no 15, né, que seria o início. Mas, antes de ler isso daí, você não precisa ler e eu vou ler sozinho. Está escrito lá no capítulo 5, assim, ó, o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Aí, o versículo número 1, não precisa ir lá não, deixa que eu vou ler aqui, aí você só escuta. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, no capítulo 5, e aí Jesus vai falar das bem-aventuranças. É que nem eu falei no início, eu imagino que Jesus, ele tirou um tempo para falar assim, eu quero ensinar os meus discípulos, e também aqui diz que tinha uma multidão, então não foram só os discípulos, ou seja, tinha uma multidão lá também, que foi privilegiada, que ouviram esses ensinamentos aqui de Jesus, né? E aí a partir de Mateus, no capítulo 7, que já vai para o final do sermão, né? A partir do 15 está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Sabe, irmãos, eu fiquei lendo isso daqui, eu disse assim, Jesus, eu pensando, né, que a gente vai preparando o esboço, a mensagem, e a gente vai conversando com Deus, vai conversando com Jesus. Aí eu falei assim, Jesus é tão maravilhoso, que esse texto, irmãos, essa parte, é uma parte assim, tão rica, mas ao mesmo tempo, tão simples que eu me imaginei, explicando isso aqui para o meu neto, que tem 6 anos, e eu imaginei que ele entenderia, que esse texto aqui, tipo, ele se explica, ele se explica sozinho, sabe? E assim, imaginar Jesus com tanta sabedoria, com tanta, sabe, eu não tenho nem a palavra certa para falar sobre Jesus, que ele podia usar uma palavra tão difícil, estratégias tão difíceis, mas Jesus escolhe coisas tão simples para nos ensinar. E aí eu fiquei pensando, ele quis falar de um jeito que as pessoas mais simples poderiam entenderiam. E aí Jesus pega o que? As árvores, para mostrar, para falar sobre as árvores, para falar da árvore. Em todo lugar do mundo eu acredito que tenha árvore, né? Que tenha vários tipos de árvore. E aí Jesus usa o exemplo das árvores para explicar para os discípulos dele e para as multidões o que ele queria falar. Ele usa as árvores para falar, olha, sabe, são vários tipos de árvore. E eu quero dizer para vocês, eu imagino ele, que pelas árvores vocês vão conhecer os frutos, sabe? Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore, pela árvore vocês vão conhecer os frutos. Porque uma árvore que ela é boa, ela não pode dar um fruto ruim.
E uma árvore que é ruim não pode dar um fruto bom. E isso é muito simples de entender, irmãos. Não tem muito que a gente ficar cavando para explicar o que Jesus quis dizer. Ele disse o que ele falou. Ele quis dizer o que ele falou exatamente, sabe? E eu fiquei bem impactada com isso, porque eu já li, mas eu não tinha parado. O Espírito não tinha falado comigo dessa forma que falou hoje, né? Assim, 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Mas o que Jesus estava querendo falar era das árvores mesmo? Ou ele estava querendo falar de pessoas? Ele estava querendo falar para os discípulos, falar para a multidão e falar hoje para nós? Ele está falando. Eu imagino que essa mensagem que foi falada há mais de 2000 anos atrás, que Jesus ele quis trazer para as nossas vidas, para a gente se olhar, para a gente se analisar e até se perguntar que tipo de árvores nós temos sido, que tipo de frutos nós temos produzido, sabe? Porque muitas vezes aqui dentro da igreja, nós nos dizemos filhos de Deus, servos de Deus, nós nos dizemos cristãos, né, seguidores de Cristo, mas quais têm sido as nossas atitudes? Qual tem sido o nosso comportamento? Será que nós temos tido o comportamento daquilo que Jesus espera, daquilo que ele ganhou tempo, não vou dizer perdeu tempo, mas que ele gastou tempo ensinando no sermão? Será que depois de ler, porque esses aqui eles estavam aprendendo, irmãos, eu e você já temos o privilégio de já ter lido que isso daqui para aquela multidão e para aqueles discípulos foi novidade. Para mim e para você não é, porque nós já lemos, porque nós já temos um tempo de caminhada com Jesus, porque nós já temos sido ensinados dia após dia, nos cultos, nas células, em casa mesmo, lendo, ensinados pelo Espírito. Então, que resposta nós temos dado para isso que nós temos aprendido de Jesus? E o que é interessante, sabe, é imaginar que o próprio Jesus quis passar tudo isso. Que ele quis, ele podia ter, isso aqui podia ter sido um texto, sabe? Não que os homens, não que os textos, as cartas que vieram de Paulo, ou os textos que foram inspirados pelo Espírito Santo, mas que a gente sabe que tem autoria de outras pessoas aqui na Bíblia, de outros homens aqui na Bíblia. Não que, mas aqui foi algo que foi o próprio Jesus que quis ensinar, que quis passar. Sabe, isso é maravilhoso, saber que Jesus ele quis me ensinar sobre o que é ser o sal da terra, o que é ser a luz do mundo. Imaginar que Jesus quis me dizer que quando alguém me ofender, que eu tenho que ser mansa, que eu tenho que ser humilde, sabe, que eu tenho que ser, que você, quando eu digo eu estou falando nós, que nós temos que ser desse jeito. O que Jesus quer, irmãos, o que Jesus quis com tudo isso foi que nós aprendêssemos e que nós não nos perdêssemos. Eu imagino Jesus ali, e porque ele é o dono do tempo, e o mesmo Jesus que estava em Gênesis está em Apocalipse, o mesmo Jesus que estava sentado ali naquele tempo, sabe, ensinando para aquela multidão, é o mesmo Jesus que eu imagino e que eu creio que passeia nessa igreja. Sabe, eu imagino a preocupação desse Jesus, querendo que nem eu e nem você se perca, que eu e você aprendemos as coisas que ele nos ensinou aqui, que a gente faça o maior esforço para seguir tudo isso daqui que ele nos ensinou. Como eu disse, não vai ser fácil, mas a gente precisa de se esforçar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nós precisamos lutar todos os dias para fazer tudo isso que Jesus nos ensinou, irmãos, porque é a única forma mesmo de habitar o céu, de morar com Jesus, é se a gente se comportar e obedecer esses ensinamentos. Não tem outro jeito. E aí, vamos voltar aqui para o texto, que eu quero falar mais algumas coisas aqui que o Espírito falou comigo. O 19 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, existe uma consequência para quando a gente não obedece os mandamentos, a lei e aquilo que Jesus nos ensina.
existe uma consequência. E essa consequência está aqui no 19. Toda árvore, ele está se referindo à árvore, mas trazendo para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo isso, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E uma árvore, irmãos, uma árvore planta, quando ela é cortada e ela é lançada no fogo, ela acabou, porque quando é lançado no fogo, que vira carvão e vira cinza, não tem mais como consertar. Você entende o que eu estou falando? Não tem mais como consertar. Não é verdade? Então a gente precisa estar atento para fugir disso daqui, porque é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Assim, pois, pelos frutos o conhecereis. Mas eu fiquei pensando também, meditando nesse texto, que quando ele começa no 15, ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas. E eu fiquei pensando, Jesus, mas o Senhor está se referindo a nós? O Senhor está se referindo aos profetas, só pessoas que pregam, pessoas que profetizam? Não, essa palavra é para a gente, é para mim e para você, é para todos, meus irmãos, é para todos, sabe? Deixa eu compartilhar aqui algo que eu escrevi. Sobre esse texto. No 15, eu escrevi assim, que o Senhor, ele vem, do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Eu escrevi, o Espírito Santo falou comigo, que o Senhor, ele vem com uma palavra, com uma orientação e também com um conselho, que a gente precisa ter cuidado e com esse tipo de situação dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas eles são lobos roubadores. São só as pessoas, um grupo de pessoas? Não, eu e você podemos nos incluir, fazendo que somos algo, sendo que nós não somos, e a gente precisa estar atento com isso, né? Mais para frente eu quero compartilhar outra coisa aqui. O 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor falou para mim algo muito importante, que o que Ele está procurando, meus irmãos, é que a gente... Não é sobre só os profetas. Deixa eu falar aqui, deixa eu ler o que eu escrevi. Jesus vai falar... Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Deus, Ele não está procurando profetas ou se agradando de alguém que expulsa demônios. Sabe por quê? Porque nessa palavra vai dizer que esses aqui, que se fingiram que eram, sem ser, eles vão chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, mas no teu nome nós expulsamos demônio, mas no teu nome nós fizemos milagre, mas no teu nome nós até curamos. Mas não é isso que Jesus está procurando. Não, Jesus não está procurando pessoas que façam... O que eu escrevi, Deus não está procurando profetas ou se agradando de quem expulsa demônios e faz milagres. Deus se agrada de quê, meus irmãos? Deus se agrada daquele que faz a vontade dEle. O que Deus quer é pessoas que eu e você, depois da gente ler todo o Sermão do Monte, depois da gente ter mergulhado nessa palavra, que a gente venha a fazer a vontade dEle. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus não vê só o que está por fora. Eu e você, a gente vê o que está por fora. Você aparenta que está bem, você aparenta às vezes que é crente. Não estou falando você, mas muitas vezes no meio de nós tem aqueles que aparentam que são verdadeiros crentes, que são cristãos, que servem a Deus, mas por dentro o coração deles é enganoso, o coração está sujo. E não é isso que Deus está procurando. Pessoas assim, Ele está procurando pessoas que verdadeiramente façam a vontade dEle. O que agrada a Deus em mim e você, irmão, é fazer a vontade de Deus. É muitas coisas que a gente às vezes fica preocupado. Mas eu tenho que ser assim, mas eu tenho que mudar minhas vestes. Sim,
Mas não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando que eu e você façamos a vontade dEle. Se você e eu fizermos a vontade de Deus, se eu e você fizermos aquilo que Jesus nos ensinou nesse sermão, irmãos, nós vamos estar agradando ao Senhor. Sabe, não tem sentido de viver nessa vida se não for uma vida para agradar a Deus. É o único sentido de viver nessa terra. Nós fomos feitos, irmãos. Deus nos fez com esse propósito. Deus não nos fez para ser profeta, para ser pregadores. Tudo isso na minha vida, na sua vida, sabe? Para você ser o líder do louvor, para você ser do diaconato, para você ser um servo, para você ser um evangelista. Tudo isso aí é consequência de primeiro você obedecer aquilo que Deus quer. Porque sem obediência, irmãos, você nunca vai agradar a Deus. Muitas das vezes a gente, em vez de querer obedecer ao Senhor, a gente quer se matar e fazer sacrifício. A palavra de Deus mesmo lá vai falar que Ele não se agrada dos sacrifícios. Ele quer a obediência. É a obediência que vai deixar Deus feliz com você. Então por que a gente às vezes quer fazer diferente, né? Porque às vezes a gente quer confundir a Deus. Como a gente é inocente. Como às vezes somos infantis, achando que estamos tapeando. Nós enganamos irmãos, enganamos a família, enganamos até o pastor, muitas vezes. Mas a gente se esquece que tem um Deus, que Ele sonda todas as coisas, que Ele nos conhece desde que estávamos no ventre das nossas mães. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no Salmo 139, que a gente ainda era uma substância informe. Deus já sabia, já tinha todos os dias da nossa vida escrita no livro, e que Ele já sabia e já sabe tudo a nosso respeito. Então não adianta muitas vezes colocarmos essas máscaras e fingirmos ser umas coisas que não somos, porque não tem como sustentar, sabe? Nós dizermos que somos uma coisa e não ser, porque as nossas atitudes vai mostrar os frutos daquilo que nós somos de verdade. Não tem como a gente manter uma aparência por muito tempo, porque a Bíblia mesmo diz que a gente não pode enganar a Deus. Não tem como enganar a Deus, né? Então a melhor coisa e o melhor conselho é ir lá, imaginar Jesus sentado naquele lugar, naquele monte, ensinando para aquela multidão, ensinando para os seus discípulos, e você ser humilde e falar: Jesus, eu quero aprender contigo. Se eu tenho agido de uma forma que não te agrada, eu quero retornar, sabe? Como diz a Bíblia, lembrar lá onde deu errado, lembrar lá onde eu caí, lembrar lá onde eu desagradei e recomeçar. Fazer aquilo que te agrada. É dessa forma, irmãos. Humildade no nosso coração. Jesus, Ele nunca vai recusar um coração humilde, uma oração sincera. Ele não vai recusar. Sabe, essa palavra ela trouxe hoje para mim, meditando nela, ela trouxe um confronto de me perguntar: Jesus, será que eu tenho te agradado? Sabe, irmãos, e não vou nem relatar, porque isso aí é coisa entre mim e o Senhor, entre eu e Deus. E a mesma pergunta você deve fazer para você também: será que as minhas atitudes têm, sabe, mostrado, estão compatíveis com aquilo que eu tenho mostrado? E o Senhor hoje, Ele me mostrou, parece que Ele me mostrou um videotape assim, sabe, um vídeo das minhas atitudes. E eu fui olhando, eu falei: isso daqui eu podia ter evitado, isso daqui eu podia ter ficado calada, isso daqui eu podia ter deixado de fazer. Se eu tenho mansidão, sabe, se eu quero mesmo estar com Jesus, isso tudo eu poderia ter deixado de fazer. E eu acredito que isso é uma análise que eu e você de vez em quando temos que fazer, ou se não todos os dias, nos examinar, sabe, olhar para dentro de nós, para ver se nós realmente estamos servindo a Deus da forma que Ele queria. Como é que tem sido as nossas ações, como é que tem sido as nossas atitudes, como nós temos respondido. Porque aqui dentro da igreja, no ambiente cristão,
junto com os irmãos, um olhando para o outro, fica muito fácil, irmãos. Aqui é mais fácil, de você ser ou aparecer que é. Mas lá onde as guerras, elas aumentam. Lá no teu trabalho, onde tem alguém que te critica ou que te provoca, sabe, que quer competir, que quer te diminuir. Lá na escola, sabe, onde você estuda. Sabe, em outros ambientes onde você também faz parte, porque a nossa vida, a gente tem que pensar que nós não temos uma vida de 24 horas só no meio de crente. Nós temos um tempo que a gente está com outras pessoas que não têm, infelizmente, que não têm a mesma fé que a gente. Então, como nós nos comportamos, quais têm sido os nossos frutos, o que nós temos mostrado em outros ambientes, sabe? E eu me analisando hoje e olhando para dentro de mim, pedindo para Deus, para Ele me mostrar realmente. Eu, irmãos, assim, eu confesso que eu mesmo cheguei à minha conclusão de que eu preciso melhorar muito. E você precisa chegar a essa conclusão. Daniel falou que a gente é mal, né? E a gente é mal mesmo. Só que a gente é mal tentando acertar. Você tem que ser mal tentando acertar todos os dias. Acertar para quê? Para ficar tudo bem? Não, acertar para agradar a Deus. Porque o resumo de tudo isso daqui que Jesus falou, é que a gente agrade ao Senhor. Todo esse sermão, sabe, se você espremer ele, no final das contas, o que Jesus quer é isso. São filhos que agradam ao Pai. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe como é bom quando tem um filho que traz boas atitudes, que traz boas notícias, que vai bem na escola, que não nos dá trabalho, que não faz vergonha. Então é isso que Deus Pai espera de mim e de você, que a gente o agrade, ou que a gente pelo menos se esforce para fazer aquilo que o coração dele vai ficar feliz, sabe? É isso. Meditando em todo esse texto de hoje, foi isso que o Senhor falou ao meu coração. E que não adianta, irmãos, a gente querer mostrar uma coisa que não é, porque é o que está escrito aqui. Pela árvore a gente conhece os frutos. Não tem como. Não tem como, né? Vamos continuar aqui no texto. Deixa eu ver aqui onde que a gente vai ler agora. O verso 23. Não, quero ler o 22. Muitos naquele dia, Mateus 6, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Eu estava lendo isso, eu já li esse versículo, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor me lembrou hoje, o Espírito Santo me lembrou no livro de Mateus mesmo. Deixa eu achar aqui para falar para vocês aonde. Mateus 25, irmãos, a partir do 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É Mateus 25, a partir do 31. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste,
enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que nós te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. 46. E estes irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Verdade que a gente almeja e deseja e sonha de viver esta vida eterna, mas a gente se esquece que Jesus também falou disso daqui em Mateus 25. Então a gente quer se mostrar bom para Deus, mas o que ele diz aqui: quando é que vocês são bons para mim? Quando é que vocês merecem? Quando é que vocês mostram o seu coração, a sua bondade? É quando vocês fazem para um dos meus pequeninos. Então a gente quer agradar a Deus, mas esquece que tem que agradar o nosso irmão, que tem que cuidar do nosso irmão, porque é Jesus falando, é Jesus nos pedindo isso, irmãos. E a gente fica nesse anseio, nessa loucura: não quero fazer a vontade de Deus, mas tantas vezes nós desprezamos quem está do nosso lado. Nós somos omissos. Quantas vezes somos omissos? Quantas vezes a gente decepciona Jesus com os nossos frutos, sabe? Com as nossas atitudes, com as nossas reações. Quantas vezes, meus irmãos? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que vai ter um julgamento, que vai ter um grande dia, onde tudo vai ficar exposto, onde Ele vai revelar quem fez a vontade dEle e quem não fez, quem agradou Ele e quem não agradou. Então a gente tem que parar de se enganar e achar que está tudo bem, sabe? Depois dessa maratona toda, do sermão da montanha, nós precisamos rever os nossos conceitos. Aí eu estava lendo isso e Jesus me confrontando e falando isso. Eu falei: Jesus, então eu tenho ainda que ser mais boba, porque muitas vezes, diante de algumas situações, alguém chegou e disse: não, você está sendo bobo, você está sendo boba, por você agir dessa forma quando quiseram te derrubar, quando quiseram te ferir, sabe? Quando você recebeu uma mensagem como eu recebi hoje. Mas o que é importante? É ser bobo e deixar passar as coisas, ou você ser diferente e perder aquilo que Deus tem prometido para você? Qual é a escolha? Sabe, é melhor sofrer aqui e pagar o preço que nós temos que pagar, sabendo que tem uma promessa de uma vida eterna, sabendo que nós vamos viver essas bem-aventuranças, e que isso também não é só para quando, sabe, para quando a gente estiver lá com Jesus. Não, você já pode desfrutar alguns dias felizes nessa terra, sim, sabe? Nós podemos, sim. Eu creio nisso, que essas promessas, que isso que está escrito aqui, não é para um dia. Você pode desfrutar disso já. Sim, vai ter dias bem complicados, vai ter bem difíceis, mas quanta alegria, irmãos, a satisfação que você vai ter quando alguém, sabe, fez algo com você, que ao invés de você condenar, você foi humilde e perdoou. Eu vou te falar algo: o perdão, liberar o perdão para alguém, ou você ser capaz de pedir perdão para alguém que você feriu, vai trazer muito mais alegria e satisfação para o teu coração do que para outra parte envolvida na história. É você que vai tirar o defunto das costas, sabe? Então, se a gente seguir todos esses ensinamentos de Jesus, irmãos, nós vamos sair ganhando, nós seremos abençoados, nós seremos privilegiados, ainda que muitas vezes passe até por bobo nessa terra. Vai valer a pena, amém? Vai valer a pena.
continuar lendo aqui esse texto, porque eu não parei no 23. O Espírito Santo, ele continuou falando comigo. Eu sei que a palavra vem a falar sobre a árvore e os seus frutos, mas o 24 diz assim, ó, vamos ler isso aqui, os dois fundamentos. O Espírito Santo de Deus, ele me mostrou algo assim dentro disso, que uma coisa está ligada à outra. Pois todo aquele, 24, versículo 24, pois todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, uma pergunta que Deus fez ao meu coração, o Espírito Santo de Deus fez ao meu coração, foi essa: Eliane, depois de maratonar, depois de, sabe, esse sermão do monte, depois de tudo que você ouviu e aprendeu, e aprendeu de mim, e aprendeu com os irmãos lá na igreja que também ministraram, que pregaram sobre isso, o que é que você escolhe hoje? É ser essa pessoa que a Bíblia chama de prudente, ou ser essa pessoa insensata? Porque o que ele diz é assim, já para o final do Sermão do Monte: você que ouviu as minhas palavras e vai colocá-las em prática, você vai ser chamado de insensato. Você vai ser comparado àquela pessoa que construiu a sua casa na rocha, que veio a chuva, que veio o tempo ruim, que veio as dificuldades, que veio, sabe, mas você permaneceu. Por quê? Porque você ouviu as palavras, você deu crédito às palavras, você acreditou nas palavras. E o contrário disso, aquele que estava aqui, que ouviu, que leu, aqueles que estiveram lá no meio daquela multidão, porque no meio daquela multidão teve pessoas que ouviu, mas também não deu crédito. Essas pessoas são chamadas de imprudentes, sabe? Imprudentes. E é uma noite onde o Senhor vem para nos perguntar se nós queremos ser o quê? O que que nós escolhemos nesta noite, e a partir de agora, sermos pessoas sensatas ou sermos imprudentes? Aonde é que vai estar construído a nossa casa? Você ouviu, eu imagino que a maioria aqui ouviu as sexta-feiras onde foi pregada essa palavra, sobre esse sermão. E depois de tudo isso, ou depois, mesmo que você talvez não tenha ouvido, mas provavelmente você já leu, e depois de ter lido tudo isso, o que é que você escolhe para a sua vida? Ser prudente ou ser insensato? Ser sensato ou ser imprudente, que também é a mesma coisa. Sabe? E a melhor escolha, irmãos, é essa daqui. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, tem que praticar. E ouvir, talvez seja a parte mais fácil. Praticar é que não é a parte mais fácil. Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que ouvir e praticar, se a gente quiser ser sensato. Sabe? E aprender, e saber que tem um Deus que conhece o profundo e o que está oculto e o que está escondido, e que te ensinou nessa noite sobre que os bons frutos, sobre dar bons frutos, sobre gerar bons frutos. E Ele te diz nessa noite: o que é que você escolhe? Colocar em prática o que você tem ouvido? Ou só é mais um culto, é só mais uma palavra que você vai ouvir, e que amanhã vai vir outra palavra, amanhã você já esqueceu do que foi ensinado aqui? Irmãos, os ensinamentos de Jesus é para levar para a nossa vida, sabe? É isso que vai te manter de pé quando vier os dias difíceis. É isso que vai te manter firme quando vierem as tempestades.
é ouvir aquilo que Ele tem te ensinado e colocar em prática. Tem que praticar. Tem que se esforçar para praticar. Não é? Se fosse fácil viver tudo isso daqui, eu vou falar para você. A gente não tinha mais espaço aqui dentro dessa igreja para pessoas. A gente não tinha espaço mais para colocar a cadeira aqui. Então não é fácil, mas cabe a mim e a você se esforçar, porque eu vou voltar a dizer para você, vai valer a pena. Amém? No final vai valer a pena. Eu imagino, e aí já é eu viajando, que Jesus vai deixar a gente olhar e falar assim, ó, tá vendo aqui? Quando você disse não com seu coração partido, mas valeu a pena. Tá vendo aqui quando você rejeitou? Você não queria rejeitar, mas você lembrou e colocou em prática as minhas palavras. Aí tu vai falar, e Jesus vai falar para você, valeu a pena rejeitar. Tá vendo aqui, olha, tinha tudo para você dizer sim, mas você escolheu obedecer a minha palavra. E no final, irmãos, seremos os privilegiados. Continuando. O 28. Mas eu não vou ler o 28 agora, não. 7:28. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E o Senhor, além de eu ter lido aqui também, eu li lá em Lucas. E Lucas, no finalzinho desse texto, lá falando também do sermão, Lucas 6:45, tem o versículo 45, diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E quando eu li isso, eu falei assim, não adianta. Se o nosso coração for mal, ou se tiver o mal dentro do nosso coração, uma hora os nossos lábios nos denunciam. Não tem como manter uma pose daquilo que não é. Porque falando isso aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que tem dentro do teu coração? Quais são os frutos que estão sendo gerados dentro do teu coração? Aí, eu estava lendo uma pesquisa na internet e a pessoa lá que estava falando sobre isso escreveu assim: na linguagem bíblica, o coração é o mais íntimo da pessoa humana. É aquele fundo de alma onde se encontra a raiz e a verdade dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, intenções e decisões. E para completar isso daqui, Mateus 15:18, não precisa você ir lá que eu vou falar aqui. O que sai do coração é o que mancha o homem, disse Jesus. Então o nosso coração e os nossos lábios, eles denunciam que frutos temos dentro de nós, temos gerado dentro de nós. A gente põe umas roupas, fala. Eu, irmãos, no início da minha conversão, uma coisa que me chamava muito a atenção e que me atraía demais, era quando eu via umas irmãs assembleianas passando na rua, sabe? Elas passavam na rua com a Bíblia debaixo do braço e o vestido, a saia bem grande. E eu já estava sendo atraída por Jesus, porque Ele nunca abriu mão. Você também. E aquilo que eu olhava ali, a aparência ali do que eu via, aquilo me atraía. Eu olhava, eu cheguei a falar assim: Jesus, eu queria ser igual a essas mulheres. Eu queria me parecer com essas mulheres, porque era o que eu via por fora, sabe?
Era o que eu via por fora, mas o que tinha ali por dentro, só Jesus sabia. Então, muitas vezes o que a gente tem por fora atrai as pessoas, mas só aquilo que alegra o coração de Deus é o que tem verdadeiramente dentro do nosso coração. Eu no meu pouco conhecimento, e até os dias de hoje eu posso dizer isso, eu me atraí muitas vezes com o que eu vi por fora. Jesus está mais preocupado com o que tem por dentro. É o que tem por dentro que vai definir quando Ele disser para a esquerda ou para a direita. Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É o que você carrega dentro de você, amém? São os frutos que você tem dentro do seu coração. E Mateus 7, continuando lá no sermão, eu li aqui, aí eu voltei lá no início, no 5, no comecinho, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Começou assim, irmãos, esse sermão. Começou com ele, com aquela multidão, com ele ensinando, com ele sentadinho ali. Começou, se você imaginar essa cena, se você conseguir colocar sua mente para imaginar essa cena, você vai ficar impactado, talvez como eu fiquei. E o 28 do capítulo 7, como é que termina? Porque está escrito, na minha Bíblia está escrito assim, o fim do sermão do monte. E aí o 28 vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eles estavam impactados com todo o ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus começou ali com aquela multidão, com aqueles discípulos, e eu acredito que foi atraindo mais gente, foi atraindo, e quando ele terminou de ensinar tudo isso, sabe, eles estavam impactados, eles estavam maravilhados. E é assim que a gente tem que ficar, no mínimo, agradecidos de todo o ensinamento de Jesus, de tudo aquilo que ele nos ensinou nessa sexta-feira. Foram 5, 6, 7, né? Foram 7 sexta-feira. O desejo do meu coração, irmãos, é que você aproveite, sabe, que você absorva algo disso que foi ensinado aqui. Foi pensado com amor, foi pensado com muito carinho. As meninas foram iluminadas pelo Espírito de Deus, tiveram para ter essa ideia, para fazer essa jornada, sabe? E a gente não pode desmerecer isso e deixar isso passar. A gente tem que aproveitar e fazer o que essa multidão fez. E eu acredito que eles absorveram ali, como eu disse alguns minutos atrás, eu acredito que teve pessoas aqui que só ouviu, mas não deu crédito, mas eu e você não vamos ser essas pessoas. Nós vamos ouvir isso que a gente aprendeu, isso que a gente meditou, isso que nos foi ensinado por esses dias, nós vamos colocar em prática. Amém? Eu pretendo fazer o máximo do esforço para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Para agradar homens, para agradar pessoas, para agradar amigos, para agradar a família, não, para agradar o meu Pai. O intuito é agradar o nosso Pai. É agradar o teu Deus. Amém? Primeira Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 4. Capítulo 4. Apóstolo Paulo falando algo aqui.
E ele está falando, se dirigindo aqui, pelo menos o título na minha Bíblia é Os Pregadores Responsáveis a Deus. Mas, sabe, irmãos, eu tomei isso para mim como serva de Deus. E eu falei assim, Deus, eu não quero só receber isso daqui como uma pessoa que, pelo menos uma vez no mês, 2 vezes no mês ou 3, tem a responsabilidade de ser uma pessoa que leva a palavra, que prega a palavra, sabe, que está naquele altar, que está com aquele microfone na mão. Mas eu quero receber essa palavra aqui como uma serva tua, como uma filha tua. E é isso que eu também peço para você, irmãos, porque se o título diz Os Pregadores Responsáveis a Deus, talvez você não é alguém que ministra aqui nesse altar ou no altar de outra igreja, mas você é alguém que em algum momento, em algum lugar, você vai ser responsável por estar pregando a palavra de Deus para alguém. Você vai estar ensinando, você vai estar falando de Jesus e das coisas do alto para alguém. Eu sei que você já tem tido esse tipo de experiência por onde você tem passado. Então, essa palavra aqui, ela vem, sabe, uma orientação para mim e para você. Diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Não é só quem está aqui nesse altar pregando, mas lá, sabe, na tua casa, você vai estar ministrando a palavra para alguém, você vai estar ensinando para alguém. Você é um ministro de Cristo na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola. E está escrito isso daqui, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem que eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de mim me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe por que esse texto? Porque o Senhor falou comigo, continua falando, de conhecer a intimidade do nosso coração. E aí, esse último versículo aqui diz que então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, daquele que realmente pode nos julgar, sabe? Daquele que realmente conhece as nossas atitudes, até as coisas mais profundas e ocultas que a gente muitas vezes até quer esconder, ou ocultar, omitir. Melhor coisa, irmãos, a melhor coisa é se lembrar disso daqui. Se lembrar que esse Deus que pode julgar, Ele te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe, e Ele sabe que tipo de fruto você tem produzido, quando você está sozinho na sua casa, ou quando você está no meio da multidão, quando você está no seu trabalho, ou quando você está na igreja. Ele sabe, Ele conhece, sabe? E pensar sobre isso me traz uma pergunta: isso me alegra ou isso me assusta? Depende muito do que nós temos, de que tipo de comportamento. Se você tem um comportamento que, depois de você ouvir que Deus, Ele sabe de tudo a teu respeito, eu sei que você já ouviu sobre isso, e você sabe sobre isso, e você tem essa certeza disso, mas eu vim mais uma vez para te lembrar que Ele sabe, Ele te conhece. Talvez seja uma noite para mudar de vida, para mudar algumas coisas, algumas atitudes. Amém? Eu falei para o pastor quando a gente chegou ali, que quando as meninas postaram que a gente ia fazer essa jornada, e eu vi que eu seria a última, eu falei, falta bastante tempo. E aí vai Deus falando, vai falando nos dias que se seguiram, e aí chegou o dia, no meu dia a gente teve que mudar a agenda, mas aí hoje finalmente chegou o meu dia,
veio uma alegria muito grande no meu coração, apesar de todo o medo de manhã, do nervosismo e tudo. Mas veio uma alegria muito grande no meu coração, porque eu falei assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor me colocou nesse hall aí, junto com Rafinha, junto com a pastora Rosa e o pastor, junto com todo mundo. E aí eu fiz uma oração, eu acredito que foi uma oração bem sincera. Eu falei assim: me ajude a melhorar, Jesus. Me ajude a dar bons frutos. Me ajude a não ser somente uma árvore de aparência bonita. Só uma árvore que vão se olhar por fora. Me ajude a ser uma árvore, sabe, que agrada ao Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu pedi muito a ajuda dele, porque eu falei assim, sozinha. E você tem que olhar para você também e falar isso, sozinho. Eu não vou conseguir, sabe, Jesus, viver todo esse ensinamento aí do Sermão do Monte. Sabe, sozinho eu não vou ter forças, sozinho eu vou falhar. Mas se o Espírito Santo, a minha oração, mas se o Espírito Santo continuar me segurando minhas mãos, me conduzindo, aí eu creio que eu vou poder continuar. Foi a oração que eu fiz, sincera e agradecida por ter participado dessa jornada, irmãos. Que você também possa fazer a mesma oração, amém? Que você possa pedir para Deus, para Ele te ajudar a ser esse cristão que... tem uma coisa absurda que fala, do meu ponto de vista humano: se alguém te der um tapa, dá outra face. Já se colocou nesse lugar? Que Jesus, Ele te ajude a ser manso e humilde. Que Jesus te ajude a ser uma pessoa justa, honesta. Porque sozinha você não vai conseguir, também nem eu vou conseguir, nós não vamos conseguir. Amém? Fica de pé no seu lugar, que eu quero orar e agradecer a Deus. Eu acredito sinceramente que tem muito mais coisas para gente que a gente podia ter falado, que a gente podia falar. Eu acredito que 7 sexta-feiras sabe, acaba até sendo pouco, porque é muita, dava para a gente mergulhar mais profundo. Mas acredito também que aquilo que Deus queria para as nossas vidas foi feito. Amém? Que você saia também com essa sensação. Aquilo que foi colocado nos nossos corações foi feito, foi falado. Feche os seus olhos. Comece a agradecer a Deus. Comece a pedir força para Ele, para viver os ensinamentos de Jesus. Eu só posso orar por mim, eu posso interceder por você, mas você faz a sua oração. Vamos lá. Senhor, eu quero ouvir sua voz. Aproveite. O ambiente está propício, o momento está propício. Deixa Deus ouvir a tua voz agora, pedindo para Ele. Fala para Ele que você quer dar bons frutos. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele que você tem falhado em algumas coisas. Irmãos, esse é o momento da nossa sinceridade, sabe? Esse é o momento onde a gente pode abrir nosso coração e rasgar o nosso coração. Esse é o momento onde não precisa de máscaras, onde você não precisa mostrar uma coisa que você não é. Não é uma oração hipócrita, não, é uma oração sincera. Jesus, eu estou falhando em algumas coisas. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Jesus, eu preciso, sabe, ser mais parecido contigo. Jesus, eu preciso corresponder às suas expectativas, Jesus. Eu preciso, Jesus, porque eu quero viver as promessas das bem-aventuranças, Jesus. Porque eu preciso me parecer com Cristo, eu preciso ser um pequeno Cristo nessa terra. Eu preciso te imitar, Jesus. Eu preciso te imitar.
Eu preciso te imitar. Eu sei que eu estou no mundo ainda, estou aqui sujeito às coisas desse mundo, mas eu não quero ser parecida com as coisas desse mundo. Eu quero ter uma mente transformada, eu quero ter uma mente renovada, eu quero ter uma mente parecida com a mente de Cristo. Vamos lá, fala para Ele, pede para Ele. Sabe, eu creio firmemente. Eu falei no início que eu creio num Cristo que está aqui nesse momento. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele está ouvindo a tua oração. Ele é o teu intercessor. Ele é o teu advogado. Ele é aquele que nesse momento Ele recebe, sabe, isso que está saindo dos teus lábios, porque não está saindo dos teus lábios simplesmente. A Bíblia diz, e eu li para você, que a boca fala do que está cheio o coração. Qual é a verdade do teu coração nessa noite? Qual é a verdade que você carrega dentro do teu coração? É de alguém que está conformado com essa vida de iniquidade, que peca, que erra e depois vai lá e chora, sabe, aquele remorso? Ou é alguém que realmente quer uma mudança, quer uma transformação? Ele está aqui nessa noite, irmãos. Ele chegou primeiro que você. Ele foi o convidado de honra nesse culto. Ele foi o convidado principal. Quem é você diante dele? Quem é você? O que você tem para mostrar agora? Ou será que você, sabe, você quer ser um hipócrita e dizer não, para mim está tudo bem, eu estou conseguindo fazer tudo que está escrito no Sermão do Monte, eu não tenho falhado? Não, é melhor você abrir seu coração, é melhor você rasgar sua alma e falar: eu preciso melhorar como irmão, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como esposo, eu preciso melhorar como servo, eu preciso melhorar, eu preciso da tua ajuda, Jesus, eu preciso da tua ajuda, irmão. É isso que a gente tem que abrir a boca agora e falar: eu preciso, meus irmãos. Abra os seus lábios, seja sincero. Não volte para sua casa, sabe, carregando esse peso que talvez você trouxe hoje, sabe. É hora de você pedir perdão para Deus. Talvez hoje, nesse momento, agora, nessa noite, você não tenha a oportunidade aqui de pedir perdão para alguém que você falou uma palavra que não foi bênção, mas peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus, peça para Ele para preparar um encontro onde você vai pedir perdão, onde você vai liberar perdão. Não carrega sabe, não carrega nas suas costas esse peso, não. Entrega tudo hoje, libera, dê bons frutos, sabe, dê bons frutos, porque Ele sabe quem é você. Ele te conhece, irmãos, Ele conhece, Ele nos conhece. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude. Eu termino, Senhor, essa palavra pedindo, clamando: nos ajude, Pai, nos ajude. Porque eu sei que aquela tarde, ou aquele dia, aquela manhã, onde o Senhor se assentou para ensinar, é porque o Senhor não queria que nenhum de nós se perdesse, Pai. Então nos ajude, meu Deus, a trilhar esse caminho, sabe, te agradando e fazendo a tua vontade. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, os teus ensinamentos, ó Deus. Nós queremos colocar em prática os teus ensinamentos, Jesus. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ter essa palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio de ter essa Bíblia, Senhor, onde eu tenho aprendido. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor coloca, Pai. Obrigado pelo intelecto, Senhor, que o Senhor nos dá para ler isso daqui. E o Teu Espírito Santo vem, nos ensina e nos mostra aquilo que o Senhor... Obrigado, Jesus, pela Tua simplicidade, Pai. Tantas palavras difíceis o Senhor poderia ter falado, mas o Senhor falou das árvores, Pai, porque eu creio que o Senhor nos olha tão, Pai, tão como crianças, ó Deus, que falando de uma maneira tão simples, para que nada se perca, para que a gente possa aprender. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Igreja, aplauda o Senhor Jesus.